Olá, pessoal. Para você que está chegando agora, meu muito bom dia, meu muito boa tarde. Para quem está assistindo aí no horário da noite, o meu boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos aí na santa paz de Deus. Estamos hoje com uma TPC especial com a nossa parceira, a professora Elaine, que está como PEC de História, trazendo temas aí muito abertos a discussões, temas que precisam ser abordados na nossa escola. Para este momento, a nossa parceira Elaine trouxe alguns convidados, eu acredito que vocês vão gostar muito. É um bate-papo bem bacana e espero que depois, ao final, vocês colaborem, que ela vai deixar um link com vocês, e eu espero que vocês colaborem, mandando aí as suas ideias, o que vocês pensaram sobre aquela discussão. Vai ser bastante bem legal, bem legal mesmo, vocês vão gostar, tá? Ela me convidou, eu, Roseli, que estou como diretora do Núcleo Pedagógico, que agora mudou o nome para SEC, né? Coordenadora de equipe curricular, aqui na Diretoria de Ensino de Itaquá. Ela me convidou para estar fazendo uma indicação literária. Trouxe para vocês aí, o nome seria O Viadinho da Escola. Ele é um livro de Robson Rodrigues Pereira da Fonseca. Esse livro ele tem como objetivo analisar os discursos acerca da homossexualidade masculina nos ambientes escolares. Essa análise ela foi feita por meio de observação participativa. Enquanto criança, o autor, por apresentar trejeitos femininos, ele é chamado de viadinho, termo que carregou até a adolescência com muito sofrimento. Hoje, como professor, o autor percebe que existem muitas crianças e adolescentes que passam por experiências semelhantes à dele. Portanto, indica-se nesse livro a importância do estudo de gênero nas escolas para professores e estudantes. Percebam e respeitem as diferenças e juntos formamos uma escola igualitária. Bom, pessoal, fica aqui a indicação, vou deixar aqui para vocês. Infelizmente, esse livro nós não temos na nossa sala de leitura. Normalmente a gente faz a indicação com o livro da nossa sala de leitura. Mas fica a indicação, nome do livro, nome do autor, pesquisem. Nós lemos ele pelo Kindle e é muito importante realizar a leitura até para, não somente para conhecimento, mas para realmente entender um pouquinho como que funciona a cabeça desse nosso aluno, essa dificuldade que ele encontra dentro do relacionamento dentro da escola, tá bom? Fica meu abraço para vocês, passo a palavra para a nossa PEC Elaine, que vai estar aí novamente reforçando, ela vai estar com alguns convidados, e espero que vocês gostem muito do encontro de hoje, tá bom? Grande beijo, grande abraço para vocês. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Vai depender do horário que você estiver acompanhando este ATPC. Eu sou a Elaine, PEC da Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba, e hoje vou trazer para vocês o tema da educação para a diversidade sexual e de gênero. Temos convidados especiais para trabalhar essa temática de forma diferenciada. Acredito que vocês já perceberam que o formato está diferente, né? Mas antes, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Roseli Alves, a nossa coordenadora de equipe curricular, que ela fez uma indicação literária, que o nome do livro é O Viadinho da Escola. Se vocês observaram, quando ela fez essa indicação, quando ela utiliza a palavra viadinho, ela fica com um tom embargado, passando uma sensação de tristeza. E note bem, e é dessa maneira que as nossas crianças nas unidades escolares ficam quando elas são atacadas com esses nomes pejorativos. Então, Roseli, muito obrigada por essa indicação. E agora eu vou fazer também a apresentação, embora alguns de vocês já conheçam as nossas PEC, que vem para contribuir com essa ATPC, a Andressa Barbaresco, que é PEC da sala, responsável, na verdade, pela sala de leitura e de língua estrangeira. Olá, Elaine,
Olá, Maria. Olá, doutora Bia. Obrigada, Andressa. E a Maria Oliveira, PEC de Educação Especial. Olá, Elaine, doutora Andressa. E, como eu disse, nós temos hoje aqui para brilhantar esse encontro a Beatriz Sais, que é a nossa convidada mais do que especial. Obrigada, Beatriz. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, como eu havia dito, né, a Roseli fez a indicação do livro O Viadinho da Escola, de Robson Rodrigues Pereira da Fonseca, que hoje ele é um professor e é um pesquisador, né? E falando sobre essa temática, que vai de encontro com o tema, a gente organizou toda uma formação com os moldes diferenciados, mas nem por isso a gente deixou de traçar aqui os nossos objetivos, que estão completamente vinculados com a competência nona da BNCC e vai de encontro também com o currículo paulista. Além dessa questão que vai permear a base lá do professor na sala de aula, ele vai precisar de utilizar de algumas estratégias para trabalhar essas temáticas. Então a gente traz aqui também a organização e os tipos de currículo que se tem, né? Que é o currículo formal, o currículo real, o currículo oculto, para que a gente possa trabalhar a educação para diversidade sexual. Para a gente chegar lá na frente e tentar trabalhar essa questão do nome social, mas quando eu digo tentar, no sentido figurado, porque é um exercício nosso enquanto agente, né, do setor público, oferecer e garantir os direitos que os indivíduos dentro das suas diversidades têm, né? E além disso, a gente vai tirar algumas dúvidas com a Beatriz Sais. Falando desses objetivos, a gente tem em mente, obviamente, quando faz e prepara todo um encontro como esse, sensibilizar os educadores, exercitar a empatia e refletir também sobre os direitos humanos, que é a base. Então, nesse primeiro momento da nossa formação, vou falar assim, encontro, né? É um encontro, um bate-papo, mas antes da gente chegar nesse nível, a gente precisa dar um embasamento para a gente entrar nessa discussão com mais leveza. Embora a temática ela é bem delicada, mas nós precisamos levar com mais leveza, porque a gente tem a ideia de fazer uma reflexão acerca dessa temática pelo fato de que a nossa sociedade culturalmente ela é preconceituosa, a gente tem uma formação pautada em dualidades sexuais, feminino e o masculino, também vem irrigado também os pensamentos com relação a religiosidades, que isso também impacta diretamente no indivíduo, no ser humano. Então, como nós somos da diretoria de ensino, pertencemos a todo o ambiente, né, educacional, a gente pauta e prima pelos direitos, que é assegurar os direitos de todos os indivíduos, né? E lá no currículo paulista, a gente também vai falar sobre a mesma temática que está pautada na competência nona da BNCC, e o currículo paulista ele vai recortar essa competência, né? E diz bem assim, que é para apontar para as unidades escolares como o espaço para que deva fortalecer as experiências do autoconhecimento e práticas intencionais e construção identitária aliadas à construção do conhecimento para impactos de permanência e aprendizado. E visar levar para a sala de aula o exercício da cidadania, relacionada com o projeto de vida, ações que respeitem e promovam os direitos humanos, valorização da diversidade, indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E diante disso é o que nós, enquanto diretoria de ensino, estamos assegurando. E esse debate, essa conversa, ela também deve ser trabalhada lá na unidade escolar, juntamente com os seus professores. Por hora, às vezes fica até uma dúvida entre o grupo, que é muito natural, né? De como que eu vou trabalhar essa temática, por mais que esteja pontuado na BNCC, no currículo paulista, fica esse questionamento, nossa, como que eu faço?
Então, a gente traz também as várias formas de currículo que se tem, né, para trabalhar com essas temáticas. Primeiro que tem o currículo formal, que é aquele currículo que é institucionalizado, ele é prescrito, é o que vem dentro dos sistemas de ensino lá para a ponta na sala de aula. E quando a gente aborda essas temáticas mais delicadas e mais sensíveis, geralmente a gente utiliza o currículo oculto, que ele diz respeito a todas as manifestações que acontecem dentro do ambiente escolar, que não aparece no planejamento e contribui de forma implícita para o aprendizado. Esse currículo oculto, ele abrange todas as influências originárias das experiências culturais que afetam as aprendizagens. E quando a gente fala do oculto, ele vai impactar diretamente no currículo real, porque é o de fato aquele que realmente, verdadeiramente acontece. Então, dentro dessas experiências, de vivências, dentro do universo escolar, a gente consegue trabalhar demonstrando de fato o currículo real, que vai estar conversando diretamente, obviamente, com o currículo formal, que está vinculado com o currículo paulista e com a nossa BNCC. Tudo bem? Então, aqui a gente vai dar mais um passinho para a nossa conversa, tá, meninas? Porque a gente precisa ter essa construção e vai ter aqui falas de experiências, de dúvidas. A Bia vai estar falando, conversando com a gente, a Andressa, a Maria. Mas, para isso, a gente precisa dar essa base, que é a grande questão e a grande dúvida, o que é o gênero, afinal de contas? O que é gênero? Lá no início eu cheguei a comentar que a nossa sociedade, querendo ou não, ela tem essa cultura de acreditar que o gênero está impactado em dois, né? O feminino e o masculino. Obviamente que a sociedade ela vai determinar como que a menina se comporta e como que o menino se comporta. Isso é a expressão, né? Geralmente a menina, de acordo com o que a sociedade determina, ela vai ter um gesticular feminino. Até a maneira que nós sentamos, olha, a menina senta assim, a mulher senta de perna fechada, cruza as pernas, o homem senta de perna aberta, ele fica mais à vontade. É assim que a nossa sociedade vai construindo os nossos hábitos e os nossos costumes e acaba refletindo o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher. Claro que também tem uma questão de estereótipos. Mas, no entanto, a gente não pode ficar preso nessa dualidade sexual, feminino e masculino. Lembrando que nós aqui não estamos falando de questões religiosas, nós não estamos falando de questão de eu concordo ou eu não concordo. Nós estamos assegurando uma legislação e o respeito ao indivíduo, certo? Então, quando a gente, voltando para a questão do gênero, tem o feminino e o masculino. E o que vai determinar? O biológico. É assim que a ciência emprega. O biológico. A pessoa nasce com sexo feminino, ela vai ser uma mulher. Se a pessoa nasce com sexo masculino, ele vai ser um homem. No entanto, tem a questão da identidade, que muitas das vezes a pessoa nasce com um sexo e o cérebro dela não reconhece aquela identidade. Ela se identifica com o sexo oposto. Então, nós temos os cisgêneros, certo? Que são aquelas pessoas que nascem biologicamente com sexo. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou uma mulher, nasci biologicamente uma mulher, a sociedade me enxerga as minhas expressões como de uma mulher e o meu cérebro compreende que eu sou uma mulher. Então, eu sou uma cisgênero. No entanto, tem a outra ponta. A pessoa que nasce com um determinado sexo, o cérebro não identifica aquele sexo. Vou dar um exemplo. A pessoa nasce um homem, biologicamente falando, ela se expressa como uma mulher e o cérebro dela entende que é uma mulher. Então, é uma pessoa trans, é uma mulher trans. Só que a gente também, quando fala dessas expressões, a gente sempre fica pautando na dualidade, na expressão feminina, na expressão masculina, mas a gente tem a expressão andrógena,
que quando você olha para a pessoa, você não consegue relacionar a essa dualidade, né, de expressão. É um homem, é uma mulher. Então, por muitas das vezes, tem homens que usam barba, usam maquiagem, põem uma saia. Então, você olha para aquele homem, mas você fica na dúvida, nossa, mas é um homem, é uma mulher, é uma andrógena, né? É uma expressão, é uma forma de se expressar. Mas a sociedade só entende duas formas, que é a feminina e a masculina. Bom, agora, essa questão da orientação sexual é a parte que as pessoas têm mais preocupação, têm, nossa, um desejo de querer entender com quem que a pessoa, ela sente afeto, com quem a pessoa vai se apaixonar, e é algo tão muito privado, é tão muito individual, é muito pessoal, mas de qualquer maneira fica aqui também registrado, né, na nossa primeiro momento da nossa formação, que tem as pessoas que se relacionam com o sexo oposto, que são as pessoas classificadas por essa sociedade como heterossexual. As pessoas que se relacionam com ambos os sexos, elas são classificadas como bissexual. É chato falar classificada? É, mas a sociedade gosta tanto de rótulos, né? Então a gente acaba aqui articulando o mesmo discurso que a sociedade acaba nos impondo. Aí, por exemplo, o homossexual são pessoas que se relacionam com pessoas de sexo oposto, mas detalhe, é algo privado, com quem a pessoa sente afeto e ela vai demonstrar o seu carinho, é com quem ela vai se relacionar e não está ligado diretamente à questão de identidade do gênero que a pessoa tem, tá? Bom, mas tem uma outra coisinha. Quando a gente fala do gênero, que eu citei agora, que é um dispositivo cultural construído historicamente e classifica e posiciona o mundo a partir das relações entre o que entende como feminino e o que entende como masculino, e cria sentidos diferentes, né? Que vai chegar lá na ponta sobre os estereótipos. Então, a partir do momento que a sociedade impõe o que é, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, a gente vai chegar nesses estereótipos, porque você está determinando o que um homem tem que fazer e o que uma mulher obrigatoriamente tem que fazer e como devem se comportar. Ou seja, os estereótipos, eles são conjuntos de características, traços e qualidades que se ortogam a outras pessoas, que é o que eu acabei de falar, né? Com base nos modelos de identidade que a sociedade foram designados, ou melhor, que foram sendo designados aos homens e às mulheres. Então, os estereótipos, eles naturalizam e deixam de transparecer a sua natureza de construção social para assumir a natureza de verdade absoluta e atemporal com relação a como são e como devem ser os homens e as mulheres. Tem um clássico que fala assim, olha, mulher, quando a criança, né, quando é menina, novinha, a brincadeira da menina é boneca. E a brincadeira do menino é o carrinho. A menina usa rosa, o menino usa azul, né? Então, são esses estereótipos que vão se empregando nesse indivíduo, e se ele foge dessa imposição da sociedade, ele acaba sendo condenado, perseguido, vítima de preconceitos, né? E é o que nós estamos tentando fazer com essa discussão, para minimizar esses conflitos, para a gente construir uma educação onde a intolerância não chegue até os nossos alunos e na nossa sociedade como um todo. Então, quando a gente está falando dessas expressões, geralmente está classificado, né, as diversidades de gênero e sexual, o LGBTQIA+. Tá, hoje em dia tem até mais uma letra, né, o P, mas por hora a gente vai trabalhar essa temática do LGBTQIA+, que de primeiro momento a gente fala, nossa, eu não sei como que eu vou me referir à pessoa. Então, por isso que eu acho importante, por mais que é a determinação de rótulos, mas eu acho que é importante a gente levar também essa discussão para que o professor, a professora, os estudantes
saibam como se articular, como conversar e ter uma abordagem positiva com relação a essa temática, né? Então, a nossa sociedade, até pouco tempo atrás, referia-se apenas LGBT, depois LGBTQI, agora tem o LGBTQIA+, né? Então vai agregando. Então algumas já é bem natural para a sociedade, né? Como o L, que é a questão lésbica, o G, gay. Eu acho que o conceito de algumas delas, eu acredito que eu não precisa nem passar, porque já está bem mais trabalhado, né? Aí tem o Q, que são pessoas trans e transgêneros, que a gente já comentou lá sobre a identidade, o que é o queers, que são pessoas que transitam entre esses gêneros femininos e masculinos e outros gêneros que não o sinarismo, que é aquele que você se identifica com o sexo biológico que você nasceu. E temos também o intersexo, são as pessoas que é importante, que eu acabei não comentando naquele primeiro momento, né, sobre identidade. O intersexo, antigamente, utilizava de forma pejorativa o hermafrodita. É uma fala negativa para a gente se referir ao intersexo, que são aquelas pessoas que biologicamente os órgãos externos relacionado exemplo, ao homem, mas internamente os órgãos femininos, ou nascem com os dois externos, ou os dois internos, enfim, esses são o intersexo. Nós temos assexual, são pessoas que não têm atração sexual e ou afetiva por outras pessoas. Aqui a gente já está falando da questão da orientação, né? Quando a gente fala da questão assexual. E mais, que vai abrigar todas as possibilidades de orientação sexual e identificação de gênero que possa vir a existir. Tudo bem? Então, até por aí, vamos continuar mais um pouquinho. Então, sobre a diversidade, por que a gente utiliza essa expressão diversidade? A gente usa a expressão diversidade para se referir de maneira inclusiva toda a diversidade de identidade, sexo, orientação sexual e expressão de gênero. Então a gente utiliza essa palavra, diversidade. Então é uma palavra que vai incluir, né? Socialmente reivindica a diversidade sexual e de gênero como forma de aceitação de qualquer forma de ser, como iguais direitos, liberdades e oportunidades dentro do marco dos direitos humanos. Então, quando a gente fala sobre diversidades, a gente vai ter práticas dentro do universo escolar, dentro, né, da sala de aula, que por muitas das vezes o professor, o coordenador, não vai saber lidar. Porque às vezes chega uma aluna, como a gente comentou agorinha, que nasceu com um órgão biológico e ela se identifica com outra identidade. E aí fica aquela dificuldade, não, mas eu me chamo, eu vou dar esse exemplo, eu me chamo X, mas eu gostaria de ser chamada por Y, porque eu não me identifico com o órgão sexual que eu nasci. Então, para isso, existe uma questão que é um recurso, que é o nome social, né, Beatriz, que a gente utiliza nesses casos, né? Antes de entrar na temática do nome social, é importante recuperar uma fala que você teve sobre essa questão não ser sobre religião, sobre o aceitar e não aceitar, o concordar ou não. Todo mundo aqui vive no Brasil, e o Brasil é um estado democrático e de direito. E por ser um estado de direito, a gente é regido por uma Constituição Federal, que abrange todos nós que aqui vivemos, que aqui trabalhamos, estudamos e seguimos nossa vida. Então, posto isso, não importa se a pessoa concorda ou não concorda, é preciso seguir a lei, é preciso respeitar os direitos de igualdade e liberdade e, sobretudo, é preciso respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos nós temos o direito de ser feliz, de seguir a nossa felicidade e não ser julgado, não ser hostilizado por essa nossa escolha e nossa necessidade.
Posto isso, o nome social é um direito subjetivo, é uma opção que as pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico têm de se auto-identificar e de querer que a sociedade os identifique. Um exemplo bem clássico: 2 nomes que são culturalmente associados é o João, que é um nome culturalmente associado a um homem, que nasceu com sexo biológico masculino, e Maria, que é um nome culturalmente associado a uma mulher que nasceu com sexo biológico feminino. Supondo que a Maria não se identifica com o seu sexo biológico e ouvir esse termo Maria só vai relembrá-la de uma situação de que não agrada, que não a satisfaz, ela não se reconhece, ela não é uma mulher, ela não é, ela se identifica como um homem. Então ela quer ser identificada e quer que a sociedade a veja como um homem em todos os seus sentidos. Logo, o nome social vem para fazer com que essa pessoa siga a sua caminhada de autoidentificação e de identificação social, fazendo com que ela seja identificada como um homem. Então, aqui no Brasil, em São Paulo, tem a resolução número 45 de 2014, que diz respeito justamente ao nome social. Garante aos estudantes que retifiquem, que mudem o seu nome civil na escola. Não vai chegar no cartório e mudar, ainda não é isso. Não, e assim, né, Bia, quando a gente fala dessa resolução 45, né, que vai falar sobre a questão do nome social, para assegurar esse direito, para que essa pessoa não seja... eu posso até utilizar o termo revigitimização. Por quê? É fazer com que a pessoa vivencie algo que ela sofre, ela está sendo vítima, e toda vez que a Maria, que você deu o exemplo, né? Toda vez que a Maria escuta João, ela está sendo ofendida, ela está sendo machucada, ela está sendo agredida. Então ela vai vivenciar essa dor o tempo todo, vivenciando essa dor de que ela não é João, né? Ela é a Maria, ela gostaria de ser chamada de Maria. E a sociedade a vê como João, mas na verdade ela se identifica com a Maria. E a resolução 45, ela vai trazer e assegurar esse direito, que muitas das vezes a pessoa confunde com o nome civil. Porque o nome social é a forma de como a nossa sociedade vai nos chamar. E na escola também tem esse dispositivo. Sim, o requerimento do nome social é um processo administrativo, que a pessoa tem que preencher um papel, um requerimento mesmo, colocando o nome civil, que foi registrado no cartório, colocar ao lado os seus dados, né, como um RG, e depois o seu nome social. É importante que não tenha que ter nenhum tipo de explicação. Eu quero pôr esse nome porque eu acho bonito. Não. A pessoa dizendo que escolher o nome é suficiente para dar entrada ao requerimento. E depois disso, o prazo de 7 dias para ser oficializado na plataforma do SEDUC. Pode falar, desculpa. Inclusive, é muito comum o pai, a mãe, o responsável de modo geral, não aceitar, não gostar, não apoiar essa decisão do aluno ou da aluna. É importante mencionar que a resolução que tem abrangência nacional, número 12 de 2015, expressa em seu artigo 8º que, embora o responsável legal não aceite ou não apoie essa adoção do nome social, é possível que a escola adote um mecanismo de chamamento oral. Então, embora não esteja oficializado, não esteja formalmente nos registros, o nome social, ele pode ser, deve ser tratado de uma forma oral com o nome que escolheu. Inclusive, quando você fala desse dispositivo, até a Maria, ela também é professora, ela acumula, ela é PEC e professora, e ela estava até comentando um episódio desse, né, que aconteceu com você na sala de aula. Exato, Elaine. E intuitivamente, dentro da situação, no momento eu estava dando aula de projeto de vida e a situação surgiu, um estudante que nasceu com o sexo biológico dele, o sexo masculino, e surgiu a questão na sala de aula. É Maria, João, é Maria, João, é Maria, João?
Eu me dirigi à pessoa, perguntei, né? Qual o nome? Aí naquele momento ele me disse que era João. Então, gente, é João, ponto. Acabou a conversa aqui, né? E mais pra frente a gente foi trabalhando nisso, acredito que já até entrou com requerimento. Exato. Tem um pacto internacional de direitos civis, políticos e econômicos que frisa muito bem a luta pela efetivação da autodeterminação. Então, se o João se autodeterminou João, quem somos nós para dizer que não é João? Que é Maria? Não. Ele se autodeterminou uma coisa, então ele tem que ser tratado como essa autodeterminação dele. É ouvir a pessoa, né? Exato. Ouvir a É pessoa. o perguntar. É o dar espaço para a pessoa se expressar. E assim, né, quando essa questão do nome social, às vezes, por exemplo, acontece uma situação como essa na escola, é uma experiência profissional que a Maria vivenciou. Aí quando o aluno chega para solicitar o nome social, muitas das vezes uma pessoa quer atribuir o nome para ela, quando na verdade é a própria pessoa que determina o nome dela. Só que também tem algumas confusões, né, Beatriz? Porque assim, por exemplo, olha, nome social, tá, é nome social. Então eu vou escolher o meu nome social. Lembrando que nós estamos falando de pessoas trans, né? Aí, quais são as negativas para quando a pessoa vem e fala, eu quero mudar o meu nome social? Por exemplo, eu me chamo Elaine. Então, olha, eu quero meu nome social, eu me chamo Elaine e quero me chamar Maria ou Ana Paula. Como é do mesmo gênero, isso não é possível. Ou quando uma pessoa vem de um outro país, chega aqui, aí ele tem um nome daquele país de origem e ele quer um nome nacional brasileiro, também não é possível. Então tem essas confusões que acham... Você quer comentar? Não, pode continuar. Então, aí tem essas confusões que as pessoas acham que o nome social é para tudo porque eu não gosto ou porque eu estou sofrendo bullying, sendo que na verdade é para assegurar o direito das pessoas trans, né? E o procedimento é bem simples, como a Beatriz falou. Então, quando a gente fala da questão das experiências, a Maria ela comentou da experiência profissional, só que para a gente chegar onde nós estamos hoje, com todos esses dispositivos, teve todo um histórico, toda uma luta para incluir pessoas trans na sociedade. E quando muitas das vezes ficam à margem por conta do preconceito, né, da nossa sociedade. Então, assim, tem experiências pessoais, vivências pessoais, que também vai afetar no indivíduo, no ser humano em si, né? Verdade, Elaine. Algo bastante interessante, bacana aqui vendo a fala de vocês, né? São as resoluções aí que a gente está vendo e conhecendo e que é a angústia de muitos coordenadores que a gente vê nas escolas, né, em relação às crianças trans, né? Aquelas crianças que não tem como, gente, olhou, ela assume uma personalidade feminina, uma personalidade de menina e nem mesmo ela sabe de fato quem ela é, né? Mas ela assumiu aquela personalidade e ela acaba sendo na escola não entendida, né? E fato este que eu passei, só que eu sou de uma outra geração, né? Que era muito mais complicado, porque eu não tinha uma BNCC para me respaldar, eu não tinha um currículo, né? Era eu com eu mesma, vivendo meus conflitos. Então, um relato aqui bem interessante é que dos anos iniciais até o nível superior, faculdade, eu nunca frequentei um banheiro, Maria. Nunca frequentei. Eu nunca entrei no banheiro porque eu tinha medo. Já cresceu, né? Nos anos iniciais, a primeira vez que eu entrei, um aluno, no caso, na minha época era ginásio e hoje é fundamental, né? Tentou algo diferente comigo e eu não me senti bem. E a partir de então eu nunca mais entrei. E é algo que você guarda para você mesma, né? Porque isso eu não comentava com a minha mãe nunca soube que eu nunca fui no banheiro. Meu pai também não comentava, nem tinha como, porque o menino, né, quando ele se enxerga com um outro sexo feminino, para o pai é bem complicado, bem difícil, tá ok? Então é difícil de ele assumir.
E geralmente quem vai tentar mediar é a mãe. E quando chega na escola, né, o coordenador, ou enfim, quem for atendê-lo, né, ele não sabe nem de fato descrever, né, o que aquela criança está passando, entendeu? E isso vai ficando como na cabeça da gente, Bia? Eu me sentia diferente de tudo, do mundo, do universo, e todos os dias eu fazia um plano de como dar fim na minha vida. Então é isso que a gente sente, sabe? E dói demais você não poder ter amigos, né? Numa roda de menina, você não entra porque você não é menina. Com os meninos, eles não te aceitam porque eles são meninos e têm vergonha de estar com você. O tempo passa e já agora, enquanto professora, né? A gente percebe também, só para finalizar aqui rapidinho, a gente percebe também que esse preconceito ainda continua, né? E passou-se tantos anos e eu vejo que a angústia dos coordenadores, da escola continua a mesma, nada mudou, tanta resolução, mas eu vejo que muitos não sabem utilizar essa resolução para tentar auxiliar aquela criança, né, que está precisando de ajuda, está precisando de afeto, está precisando de ser entendida. E é por isso, né, Andressa, que a gente está aqui, né? Eu até brinco que é o nosso encontro, porque a nossa pauta ela é bem tocante, ela é muito importante, são as minorias que não são vistas e a gente precisa levar esse questionamento. Muito obrigado pela sua fala, né, pelo seu depoimento, uma história de vida que é uma história de muitos alunos, mesmo com todas essas resoluções para a legislação, nossa Constituição, assegurando os direitos, a gente tem uma dificuldade tamanha de lidar com pessoas resistentes. E esse é o objetivo desse bate-papo, né? Então, por exemplo, como é que fica uma pessoa que vai para uma escola e entra às 7 horas da manhã, sai 12h35 e não usou o banheiro? É uma situação desumana. Ninguém tem que passar por isso, ninguém merece passar por isso. Inclusive, isso é transfobia, que há alguns anos já foi equiparado pelo STF como crime de racismo, então pode ser punido penalmente. É uma barbaridade sem justificativa, sem motivação alguma. Inclusive, há uma resolução, que é a 12 de 2015, em seu artigo 8º, em seu artigo 5º, expressa que banheiro, vestiário e demais locais que têm essa divisão por sexo biológico devem ser utilizados quando a pessoa se identifica com gênero. Então, no caso da Andressa, que é trans, ela se identifica como mulher. Então, ela tem que ir no banheiro das mulheres e não dos homens. E não deve ser respeitada e utilizada por isso. Então, gente, a gente vai deixar aqui um material, né? Que essa ATPC, vocês estão percebendo, a gente não colocou um PPT para estar ali direto trabalhando, né, como uma roda de conversa, mas a gente vai deixar esse material com as legislações, a parte pedagógica, as dúvidas frequentes e a gente vai deixar lá no ATPC o link, lá no blog, né, no blog da diretoria, a gente vai deixar o link e o QR Code que se você, professor, já vivenciou algo parecido ou ouviu algum relato de amigo, você coloca lá e compartilha conosco para se tornar um ATPC interativo, para a gente conhecer também um pouco dessa vivência. Porque a ideia aqui é transformar. A gente tem todos os elementos para uma educação de qualidade e, inclusive, dispositivos legais. Lá nas escolas tem uma porção de dúvidas e perguntas. Nossa, em que banheiro eu vou usar? Banheiro, uniforme, feminino, roupa masculina, quando vai fazer educação física, meninas de um lado, meninos de outro. Teve um momento aqui que eu acho que foi até a Maria que falou, gente, é só perguntar. É só perguntar onde a pessoa se sente mais acolhida,
Não há problema nenhum de fazer uma pergunta. E tem uma outra questão também. Quando você vê uma pessoa trans, acha que ela domina todos os elementos legais, ela vai estar ensinando todo mundo, quando na verdade ela também não tem essa obrigação. Ela também não tem essa obrigação. Enfim, eu espero que com essa TPC, diferente, estou muito emocionada, muito feliz pela companhia, pela parceria, tanto da Maria, como da Andressa, a Beatriz, que veio um pouquinho de longe para brilhantar a nossa TPC, uma pessoa brilhante, muito estudiosa. Eu espero que todos vocês tenham gostado, mas antes eu não posso deixar de falar algo muito, muito importante, que depois de todas essas resoluções para enquadrar e legitimar o nome social, foi feito um levantamento, que a lei do nome social ela vem em 2014. Aí após esse ano, foi feita uma pesquisa lá em 2015. Então lá em 2015, dentro do sistema da Secretaria de Educação, nós tínhamos 116 alunos que assumiram o nome social. E em 2022, até a metade do ano, tá? Houve um aumento de 300%, justamente porque a gente tem uma legislação para assegurar esse direito, que foi para 2.024 pessoas que passaram a usar o nome social, tá bom? E para ser mais específico ainda, em Itaquaquecetuba são 12 alunos que utilizam o nome social. Eu não sei, a gente comentou aqui algo relacionado quando o pai não autoriza o menor a usar o nome social? Sim, que é a chamada oral, né? Conversar oralmente com ele. Isso mesmo. Então, gente, quando a gente vai ter esse problema na escola, muitas das vezes o lar não é o local em que ele vai ser acolhido. E é por isso que existem as leis de proteção do menor. Então, este aluno, ele será chamado oralmente. E esses números são os nomes sociais oficiais. Sim. Não entram essa questão que a gente acabou de comentar. Isso, esses dados, né? Exato. Desse aumento da porcentagem 300%, são os dados de alunos que utilizam o nome social e não inclui esses alunos que... Não são autorizados pelos responsáveis. Exatamente. Eu só queria comentar agora, ouvindo a fala de vocês, que na escola às vezes a gente vai ter essa questão, né? Tô chamando a Maria de João porque a Maria falou pra mim que ela quer ser chamada de João. E às vezes a gente fica assim, mas e se o pai vier aqui? E agora, o que eu falo? Eu falo que eu tenho um amparo legal para chamá-lo oralmente pelo nome a resolução que ele... 12 de 2015, artigo 8º. É expresso, então não tem com que se preocupar. Gente, muito obrigada. E nos veremos em alguma outra formação por aí, né? Obrigada, Maria. Obrigada, Andressa. Obrigada, Beatriz. E agradeço toda a equipe aqui do Núcleo Pedagógico, a parte da tecnologia que está aqui também nos auxiliando e nos ajudando. Até mais!